Oi, gente, estamos retornando. Eu acho que foi a minha internet que deu problema. Boa noite, vamos esperar a Ângela entrar para ver. Vocês pararam de me ouvir? Eu acho que deve ter caído de novo. Não sei, aqui parou tudo. Acho que dá muita sobrecarga esse horário. Sei lá. Oi, Ana. Oi, Na eu acho que verdade, foi a minha internet. a sua imagem congelou, mas as pessoas que estavam aqui me fizeram um sinal positivo que estavam me ouvindo, então eu continuei. Ai, perfeito, ótimo. Tá, vamos ver se agora Onde que vai. tu parou? Hã? Dizendo, falei do desafio da definição primeiro, que ainda Sim, não é nós uma coisa estávamos na definitiva. definição. Tá. Segundo, eu falei um pouquinho, enfim, porque a maioria das escolioses são as idiopáticas, portanto, esse é o nosso grande desafio. E eu estava começando a falar sobre o papel que nós poderíamos ter, né, como profissionais, atuando, né, nas escolioses. Então, eu não sei se você queria acrescentar alguma coisa a essa Não, sequência. na verdade, eu quero fazer um apontamento que é uma incomodação minha, assim, sabe? Na verdade, eu não tenho resposta para isso. Hum. Porque eu sempre faço assim no pensamento. Se eu tenho, o que que é uma escoliose idiopática? Porque a gente pensa que é uma escoliose que teoricamente não tem uma causa definida, não tem uma coisa que vai levar ela a surgir. Mas dentro, eu tendo uma doença, como você falou, tridimensional, que eu tenho uma série de rearranjos em cima daquilo que a gente conversou na outra semana, e que esse corpo vai se adaptando para manter a sua estrutura funcional, por que é que acontece? Eu sei que não tem resposta, mas é uma indagação que eu sempre me pergunto assim: de onde que vem essa alteração? Ela para a gente sempre foi pensar, tem que ter uma causa, mas na verdade a gente não Tem que consegue ter uma definir essa causa. causa. Então, É, existem muitos estudos, muitas coisas pelo mundo. Os franceses, que são os que eu mais estudei, o pessoal de Lyon. Lyon tem um centro importante de escoliose e tal. Mas já tem alguns anos que eu não pesquiso mais. Mas já li muito e tal. Enfim, lá, você encontra muita coisa na literatura. Então, por exemplo, se fala sobre um não amadurecimento do sistema nervoso que rege o equilíbrio. Tanto que existem vários testes que você pode fazer por exemplo, de convergência dos olhos, de bater o pé no lugar com os olhos fechados durante X segundos, manter os braços numa posição fixa com o olho fechado durante 20 segundos. Então, essas coisas, existem vários pequenos testes que, com frequência, demonstram alterações. Então, existe a hipótese de um não amadurecimento do sistema nervoso no que diz respeito ao controle de equilíbrio. Existem hipóteses também no que diz respeito vamos dizer, a um defeito do tecido conjuntivo que possa levar a uma hiperflexibilidade porque é muito frequente nos portadores de escoliose idiopática você ter uma frouxidão ligamentar um pouquinho acima do normal. Então, existem várias hipóteses. O Marcel Benfait era muito ousado. Ele dizia o seguinte, além, primeiro, vamos voltar a isso, mas além da importância do diagnóstico precoce, ele achava que uma vez que você tivesse uma desconfiança de uma pequena curva escoliótica numa criança, um pré-púbere, né, a partir dos 7, 8 anos de idade, seria muito importante você passar ele por um pente fino, analisando todas os seus alinhamentos segmentares em outros lugares que não a coluna, porque a coluna, eventualmente, você já viu que tem uma gibosidade, aquilo é determinante. Uma torção que é externada pela gibosidade é determinante como diagnóstico. Então, é uma criança, tem uma pequena giba, ou tem um desequilíbrio muito evidente de assimetria da cintura, de cintura escapular e tal. Então, vamos passar um pente fino em membro inferior, em cintura escapular, em órgãos dos sentidos,
em equilíbrio da cervical e ver se ele é portador de algum desequilíbrio que exija dessa coluna uma torção. Então, veja, é uma hipótese, mas uma hipótese que não faz mal a ninguém. Quer dizer, se você tem um acesso a um diagnóstico precoce, passa a criança por um escrutínio e você vai ver que ela tem sei lá, uma torção mais importante de um membro inferior do que o outro. E essa torção demanda um desequilíbrio da pelve e da lombar em giro, em torção. Ora, aquilo está coincidindo com o lado da escoliosezinha que ele tem lá na lombar? Então, vamos ver se a gente pode atuar nesse membro inferior, melhorando essa torção para que aquilo não piore durante o desenvolvimento. Então, ou qualquer coisa, órgãos dos sentidos, né? Ele vê melhor com o olho. Então, na escola, ele vai sempre ficar sentado com o olho melhor para frente. Isso vai determinar um desequilíbrio tensional que pode, com o crescimento, ir repercutindo, né? Então, existem essas hipóteses todas. Agora, até hoje, ninguém tem... Não existe uma certeza, né? Parece que quando você tem os pais, um dos pais com portador de escoliose, a porcentagem de possibilidades de uma criança ter a escoliose aumenta. É muito maior do que da população em geral. Mas, logicamente, isso pode estar relacionado com um desses problemas. Então, ele pode ter herdado do pai uma falta de amadurecimento do sistema de equilíbrio. Quer dizer, voltamos ao mesmo problema. Então, é uma coisa complexa. Mas todos os autores que pesquisam a fundo isso, eles são muito contundentes, o próprio Pesrioli, né, em dizer que a torção, quer dizer, o giro, essa deformidade no plano horizontal é talvez a mais importante, né? Então, mesmo não sabendo as causas, existem uma série de fatores que a gente deve conhecer e levar em conta para decidir o tratamento. Então, como fisioterapeutas, eu estava dizendo, nós teríamos dois papéis importantes. Um seria o de fazer o diagnóstico precoce, porque nos estudos todos, o Pedrioli também no estudo dele fala longamente que ele estudou muitos dossiês de evolução assim ao longo do tempo, das escolioses não tratadas, e ele diz, uma escoliose que é diagnosticada lá perto da adolescência, ela dava sinais na infância. Então, a gente poderia instituir um fisioterapeuta escolar. Existem algumas tentativas aqui e ali, mas isso não existe, né? Ou a fisioterapia é tentar instituir um exame básico que o professor de educação física ou pediatra pudesse aplicar e encaminhar sempre que ele visse 2 ou 3 pequenos sinais mais importantes, que seria a simetria de cervical e cintura escapular, a simetria dos ângulos da cintura, né? E gibosidade. Tem isso, encaminha. E aí a gente vai seguir. Então, se nós formos... Aí vem o nosso segundo momento, né? Nós, como fisioterapeutas, também não estamos muito seguros do que fazer, né? Então, ainda nós temos que... Mas tem muito o que fazer. Então, primeiro, seguir o desenvolvimento dessa criança, porque o médico não é capaz de fazer isso. Então, se ele é confiado a você, seja para poder fazer um trabalho de correção de desvios posturais relacionados à escoliose, para ver se a escoliose como, vamos dizer, será que ela não entrou como uma compensação de um desvio primário que está em outro lugar? Ou você detectou que ele tem uma dificuldade visual. Então, vamos tentar tratar disso rapidamente, para que ele não fique assimétrico, né? Ou uma dificuldade auditiva.
ou ele tem uma tendência a um espasmo de esternucleido, como se fosse um torcicolo frustro, um torcicolo congênito frustro. Tudo isso pode ser fatores que podem ser tratados. Então, isso é uma primeira coisa. E segunda coisa, nós estamos atentos ao desenvolvimento dessa gibosidade, se a gente não consegue abolir a gibosidade, estamos atentos a esse desenvolvimento. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria das escolioses idiopáticas vão ter uma piora violenta depois do início da puberdade. Uhum. E por que isso? Porque a escoliose é uma afecção de crescimento. Isto é, ela piora com o crescimento. Uhum. Né? E por que durante exatamente a puberdade? Porque dentro do mapa que a gente pode ver de evolução do crescimento de membros e de tronco, os membros inferiores eles crescem mais ou menos igualmente ao longo da nossa vida até o fechamento das epífises no fim da adolescência. Já o tronco, o grande estirão do tronco ocorre depois do início da puberdade. Então, se o membro inferior, o gráfico é assim, o tronco é assim. E o gráfico da evolução da curva escoliótica em indivíduos não tratados segue exatamente o mesmo padrão. Então, então seria muito importante a gente estar de olho para que, no momento do começo da puberdade, então, a gente está ali de acordo com o médico e tal, para que, eventualmente, é o momento de se colocar um colete de contenção. Aí, muitos fisioterapeutas, até hoje, quando eu falo isso, falam assim, mas isso é a falência da nossa profissão. Como se nós fôssemos capazes de curar uma escoliose. Nós não somos. Nós somos uma humildíssima parcela do tratamento multidisciplinar. Né? E isso ninguém entende. O médico acha que ele pode tudo. Então, colete não adianta. Por que não adianta? Porque ele pede para o cara usar o colete e pronto. E não aconselha a fisioterapia junto. O fisioterapeuta aí seria um grande aliado, não só de tratar, porque um colete rigidifica. Se você já atender alguém que usa colete, a criança tira aquele colete para o fisioterapeuta, pau, aquela coluna é dura, rígida. Então, a gente tem que estar muita massagem profunda, exercício de alongamento, fortalecimento, sim, que precisa, abdominal, paravertebrais, o membro inferior, ele tem que trabalhar muito. E usar para quê? Para conter enquanto essa coluna cresce. Por quê? O problema da deformidade é que nesse estirão, o lado que está mais comprimido da vértebra vai crescer menos. E o que está menos cresce mais. Então, aquela cunha vai se agravando e uma cunha em cima da outra, você soma e aí, né, a quantidade de graus é violenta. Às vezes piora em 6 meses, piora 15 graus. Né? Então, o uso do colete é importante. E aí, o fisioterapeuta também, além de ele estar orientando o que fazer para não ficar rígido, para não perder força, ele vai estar orientando, ele vai estar cobrando, ele vai estar vendo se o colete está precisando ser renovado. Né? Há uns 15 dias, o doutor Drauzio Varela, escreve na Folha, não sei se vocês leem, escreveu uma crônica muito interessante sobre as enfermeiras. Ele está falando do papel das enfermeiras e do pessoal paramédico nesse momento que nós estamos vivendo. E ele diz uma coisa, que bom que foi da boca de um médico consagrado, respeitado, que vem isso. Então ele diz, nós, com essa história de ato médico, que é uma coisa tão discutida no nosso meio, né, tomamos para nós, às vezes, um papel que nós nem podemos desempenhar. Então, ele cita o exemplo, por exemplo, por que o farmacêutico não controla não a prescrição, mas o uso da medicação para colesterol ou da medicação para diabéticos. Como que controla? Olha, ele pede o exame quando necessário, dá uma olhada, ele cobra do cliente como é que ele está tomando, se não está tomando. O que acontece? O médico dá uma prescrição, o cara toma 3 meses lá para o colesterol, faz um exame, está melhor, para. Ele esquece que o médico falou que aquilo é para o resto da vida.
Entende? Então, é a mesma coisa, é a história do colete. Então, o ortopedista que ousa prescrever um colete e deixar essa criança solta no mundo, ela não vai usar nas férias de verão, porque faz calor, não vai usar no fim de semana porque tem a festa de bodas da avó, não vai, entendeu? Não, e o fisioterapeuta está ali para ser contundente. Não, não, você não. Então, é 24 horas por dia, até terminar esse crescimento. Então, aí seria também um papel importantíssimo. Para isso também nós teríamos que nos estar de acordo sobre sobre todos esses detalhes fundamentais do trabalho, né? E eu acho que é importante, assim, muitas coisas me remetem nessa tua fala. A primeira delas, que nós precisamos desenvolver uma habilidade de nos comunicar com esse adolescente. Então, a forma que a gente se comunica, a gente precisa trazer esse adolescente para... Tem que estabelecer uma parceria, e uma parceria que dê certo. É uma sociedade ali mútua, porque o que está acontecendo? Eu dou até um caminho, o resto do caminho, quem vai ter que percorrer é o adolescente. Ele passa na clínica uma vez por semana, eu sempre... Vamos fazer conta. O dia tem 24 horas, se a gente multiplicar isso por 7, são quantas horas? Você passa na clínica dessas horas, 1 hora por semana. Então, claro. Às vezes 2, mas na maioria das vezes 1 vez por semana. Chegam mal-humorados e é próprio do adolescente. Eles queriam estar fazendo qualquer coisa menos estar ali. Então, tu precisa se virar nos 30, né? Você tem que agir orientando o uso, o que ele vai fazer no dia a dia. A rotina, tudo. Exatamente. Quanto tempo ele pode, que esporte ele vai fazer. Tudo isso é papel do fisioterapeuta, né? Mas para isso também nós temos que estar estudando, pensando, definindo papéis para que isso... Né? Mas essa parceria, você tem razão. A minha mais jovem amiga, como eu digo, fez 28 anos agora, é uma clientezinha que eu segui durante 6 anos de escoliose. Né? E ficamos tão próximos que hoje é minha amiga, né? Tá fazendo pós na Alemanha, né? Me liga a cada 15 dias, tá? Uma pessoa adorável. Mas por quê? E aí as coisas funcionam porque você acaba estabelecendo uma parceria, você faz uma ponte com o médico e tal. Mas, enfim, voltando, né? Então isso é um trabalho. Outra coisa importante, o controle, né, mesmo na fase de colete ou pré-colete, o controle radiográfico, você também é parte ativa disso. Por quê? Ótimo. Então, o médico, se ele não vai falar para o paciente aparecer lá 2 vezes por mês, né? Então, ele fala, volta daqui 1 ano. Faz fisioterapia, daqui a 1 ano você... A criança pode ter crescido, depende da fase, ela pode ter crescido 5 centímetros, ou ela pode ter crescido 15. E o Biancel lembrava muito inteligentemente o quê? Se a escoliose é um problema, uma afecção do crescimento, por que a gente pede a cada X meses o raio-x ou a cada X anos o raio-x e não a cada X centímetros? Decrescimento do tronco. Olha ainda essas coisas sutil. Né? Então, o fisioterapeuta, a criança adora isso, né? Ela chega, já vai lá para ver se cresceu. Quer dizer, toda semana você está medindo a criatura, em pé e sentada. Por quê? Seria importante a X centímetros de crescimento do tronco. Né? Quanto mais grave a curva, mais frequente, talvez, o raio-x vai pedir a cada 4 centímetros. Agora, se é uma curva que está tranquila, ele já está mais perto da puberdade e tal, ou já entrou na puberdade, você pode pedir a cada 5, 6 centímetros. Não precisa... Mas aí, de novo, é o papel do fisioterapeuta controlar isso, né? E pedir regular pelo tamanho e não pelo tempo. Isso é uma outra coisa sutil interessante da gente, né, controlar. Muito interessante. E tem todo sentido, né? E faz todo sentido porque a gente tem que controlar aquilo que precisa ser controlado na sua questão evolutiva. Né? Claro.
Ô, Ângela, além dos exames na questão radiológica, existe também uma forma de acompanhamento pelo diagnóstico clínico postural que tu fazes a cada. Tem testes que tu aplica cada vez que esse paciente vem, tu reavalia de que forma que a gente pode fazer esse acompanhamento, assim. Bom, o importante para começo de conversa é você tirar de lá as coisas essenciais, primeiro para o diagnóstico precoce, como já disse Tá. aqui, de alinhamento, Uhum. de cintura escapular, De né? Tem cinturas. Uhum. de assimetrias da cintura pélvica, Da pelve. do ângulo da cintura, Uhum. e a gibosidade, né? Tá. Então, Três ali, sinais, então, né, gente? Sempre isso pensar para nesses três sinais. posse, né? Uhum. Vou lá numa Uhum. escola, eu não vou fazer um exame completo. O que é fundamental? É isso que é fundamental. Agora, lá no diagnóstico clínico, tem esses exames estão bem detalhados. Então, por exemplo, eu vou citar aqui uma coisa que o Benfé também sempre lembrava e é fundamental. Para você fazer o exame da gibosidade, todo mundo lembra o teste de Adams, que você vai inclinando para frente e vai vendo desfilar vértebra por vértebra contra uma superfície Uhum. clara e tal, né? Todo mundo está lembrado. Então, se você tem um membro inferior mais alto que o outro, maior, Uhum. o que vai acontecer? Para um olho bem treinado, talvez não tenha problema, mas para um olho menos treinado, quando você inclina, é, aquela transição entre a pelve e a lombar vai estar mais alta do lado da perna mais alta. E você pode achar que aquilo é uma gibosidade, não é? Por exemplo. Entende? Então, o que ele advoga? Sim. Antes de fazer o teste de Adams, vamos calçar o membro inferior mais curto. Vamos Mais lá na baixo. cintura, colocar os dedos ali no Uhum. alto da crista ilíaca e verificar se estão alinhados. Está alinhado, ok. Agora a gente faz o teste. Né? Se o membro inferior, então mais longo, está do lado da gibosidade. Agora, vamos dizer que eu tenho uma escoliose. Se eu tenho um membro inferior mais longo do lado da gibosidade, se eu calçar, na hora que você faz o teste, a gibosidade está menor. Ela vai Então, perder. também é um outro detalhe, que um teste bem feito vai te ajudar. Você não vai achar que a gibosidade é menos grave do que você pensava. Ao contrário, se ela está, vamos dizer que ele tem uma gibosidade, né, à direita, e o membro inferior mais curto está à direita. Essa gibosidade pode estar meio escamoteada. Se você colocar o cálcio, você vai ver que ela aumenta. Então, a gibosidade é mais grave do que você pensou. Então, ali, vamos dizer, para esses testes básicos, tem várias dicas que são importantes, especialmente no momento de um diagnóstico clínico, né, precoce. Depois, quando ele vem para vamos dizer, para um escrutínio mais detalhado, você já vai. Então, você vai fazer um exame torsional de membro inferior, vai saber se ele tem uma tíbia mais torcida que a outra, se tem um pé mais plano que o outro, se ele tem um ângulo de anteversão maior de um lado que do outro. Todos esses são fatores torsionais de desequilíbrio de membro inferior. Então, vamos dizer, você não precisa fazer esse teste toda vez que ele vem, mas você Ele tem vem. um perfil que é dele. E você vai trabalhar essa torção desse membro inferior. Você vai tentar melhorar esse pé plano. De que forma? Tarará, tarará. Então, Aí depende do que você está trabalhando. Então, aí a cada 6 meses, você tem um parâmetro para ir lá recontrolar e ver Fazer. Tá. se ele piorou ou se ele melhorou. Né? O tamanho da giba também é uma coisa importante você verificar. Porque então, você inclinado para frente, você vê o ponto mais alto da giba, coloca um prumo de pedreiro e mede aquela distanciazinha entre a base do prumo e o ponto mais profundo do outro lado. Existe uma vamos dizer, uma proporção esperada clínica, né? Que diz a literatura. Então, na lombar, para cada grau de lateroflexão, então vamos dizer que você tem 20 graus de curva lombar,
você deve ter a metade em milímetros de altura. Então, devo ter 10 milímetros de altura, né, da gibosidade, no ápice dela. Então, aí já é uma outra coisa importante, quer dizer, você clinicamente pode ter uma noção, né, se aquela gibosidade está, que corresponde à torção, se ela está sendo dentro da média esperada ou se ela está excessiva. Se ela está acima. Acima. Vamos dizer, você tem 20 graus e você tem 2 centímetros de gibosidade. É demais. É o dobro do esperado. Então, esse é um outro fator para a gente colocar para optar por um colete. Por quê? O que se faz normal? Acho que até hoje é assim, né? Existe métrica, né? O médico vai pedir um colete quando chegar a 30 graus. Ou mais. Ora, por que? O serviço aqui, o meu aqui é mais ou menos 35. 35. Então, mas aí, 35 graus, diz a literatura, 35 graus, ou 30 graus, ou 20 graus de torção. Isso para esse mesmo povo francês. É um sinal de evolução. Essa escoliose vai piorar. Claro que quanto mais jovem for a criança, pior, né? Então, tem 30 graus com 16 anos, ok, né? Okay. Mas tem 30 graus com 12, pior, vai piorar. Mas já que esse é o limite vamos dizer, da inexorabilidade da evolução, por que não colocar antes? De acordo com alguns sinais. Então, esse é um deles. Quer dizer, você tem uma lateroflexão pequena, mas você tem uma torção maior do que o esperado. É um mau prognóstico. Então, talvez essa criança, se fosse controlada com rigor, com bastante rigor nesses testes, é mais um fator para sinalizar para o médico, vamos pôr o colete antes de chegar nos 35. Né? Então, essa é uma forma muito ruim de pensar. Né? Até 20, nada. De 20 a 35, fisioterapia. De 35 para frente, colete. Em formas estanques, como se um ou outro. Não, deve ser todos. A observação, a fisioterapia e os meios ortopédicos têm que estar à disposição todo o tempo. Tem muito que se discutir, apesar de a gente não saber a causa, muito que se discutir na decisão global do que fazer com esse cliente. Né? Isso é muito importante. Eu acho que envolve muitos fatores, tem muitas condicionantes o tratamento da escoliose. E para que dê certo, todas essas condicionantes, elas precisam estar afinadas. Porque se uma se perder, já a chance de não dar certo é alta, é grande. Né? Quando eu tenho, ainda mais quando eu estou falando de um pré-pubere ou de uma criança que está na puberdade que tem tudo para crescer ainda, né? O meu desafio sempre está relacionado a estabelecer uma rotina de hábitos posturais saudáveis com esse adolescente ou esse pré-adolescente que passa horas na máquina, em frente à máquina, sentado de qualquer jeito, geralmente sentado em cima de uma única perna, eles têm hábito de cruzar a perna e sentar, então eles já vão na rotação o tempo inteiro, na inclinação, então eles dão para a curva tudo aquilo que a curva quer para se estruturar e para se agravar. Né? Não é fácil, né? Não é fácil. A gente precisa estar muito bem paramentado no sentido de ganhar eles para a gente e entender muito bem como é que funciona esse universo para conseguir. E eu sempre penso assim, tem que ser. Eu não sou assim muito arrojada no tratamento da escoliose. Eu penso em pequenas metas para o mês. Você instituir uma rotina mais saudável para estudar, mudar a forma que ele usa a mochila, os livros, sei lá, alguma coisa assim, alterar lá do que dorme todas as noites. Então, algumas adaptações legais, assim, que eu acho que dá para colocar sempre devagar, porque não dá para a gente ir com muita sede ao pote com o adolescente, porque aí vai se perder rapidamente. Claro. Então, não sei, eu tenho...
e sempre assim tentar estar muito instrumentalizado para isso, né? Eu acho que é um desafio bem grande para o fisioterapeuta e achei perfeita a tua fala quando você disse que isso eu que estou dizendo, é arrogância da nossa parte achar que nós somos quem vai curar uma Deixa escoliose. comigo que eu Não resolvo. existe isso. Eu acho isso Tem perfeito, assim. Não é para gente unicamente. A gente vai precisar de parcerias, né, com uma equipe e, além disso, ainda, né, o fisioterapeuta tem que ir na escola desse adolescente, tem que orientar a claro, professora, e o tem que. acordo dele e da família. A família também é importante, Uhum, assim, sim, frustrações imensas, porque a família não queria colocar colete. A ou a adolescente nem é colete. Não, pelo amor de Deus. E quando você fala em colete, às vezes a família reage como se tivesse dado notícia de câncer. Tem um câncer, entendeu? Calma, sabe? Não é o fim do mundo, tal. não. Enfim, então é uma coisa. Por isso que quase ninguém gosta, né, de tratar de escoliose, porque é complexo. Eu tratei bastante tempo. hum, Acho que com mais frustrações do que com alegrias, tenho que confessar. Mas não me chicoteio tanto, porque, como a gente está discutindo, quer dizer, as variantes são tantas além de mim, que, né, não posso responder por tudo. É bastante complexo. Mas isso não nos exime de termos o que dizer. Né, de termos o que dizer. Então, sei lá, o médico não quer fazer o raio-x agora. Fala, mas olha, é importante. O médico não quer colocar o colete. Olha, mas eu colocaria por tal e tal razão. Porque depois, à medida que a coisa degringola, você diz, eu disse. Você se defende. Isso é muito importante. Né? Uhum. Então, mesmo que a gente não consiga, pelo menos você tem um caminho Teve. a sugerir, porque a maioria dos profissionais, incluindo aí os médicos, não tem um caminho a sugerir. Então, se você pelo menos tem um caminho, já é um ganho, um Já. grande ganho. Uhum. Né? Sim, com certeza. Ô, Ângela, e como é que estão os parâmetros para tratamento, assim? Qual é a tua linha de tratamento? Como é que, com exercício, com massagem, com postura, o que é que, o que é que você segue, assim? Qual a linha? Olha, hum, é um pouco a mesma filosofia, né, do Tudo. Covid, já falou Sim, aham. aqui. Então, ele é um portador de escoliose e, e essa escoliose é um dos elementos que eu vou levar em conta ali. Tem ali. Ótimo, Né? Então, tá. parte do tratamento é esse grande aconselhamento das posturas do dia a dia, o uso do colete, quando colocar, quando não colocar, controlar, fazer o controle, fazer uma curva do crescimento. Tá? Tudo isso faz parte do papel, tudo isso é fisioterapia específica para escoliose. Né? Agora, pensando nos desvios posturais em si. Os desvios posturais, você vai tratar como você trata qualquer outro desvio postural. Então, como é que ele tem muita tensão de pessoas, porque ele tem uma curva escoliótica, né, lombar, e, portanto, uma pessoa deve estar tenso vamos dizer, por retração e o outro por estiramento. Então, como que eu vou trabalhar essa tensão de pessoas? Uhum. Ele tem, ele tem um desvio importante em torção de membro inferior. Então, como que eu vou trabalhar isso? Então, eu sempre vou começar pelas liberações miofaciais, pelas massagens profundas, do quê? Daqueles grupos musculares que determinam os desvios mais importantes. Não só da escoliose, tem que olhar no conjunto. Tem desequilíbrio cervical, tem desequilíbrio torácico, tem retificação torácica, tudo. Então, eu vou achar esses músculos, eu começo por eles com abordagens, né, de liberação bifacial, através de massagem profunda e tal. Depois existem as pompagens desses elementos. Depois existem as manobras corretivas. Então, se você tem um dorso plano, o que você vai fazer com uma manobra corretiva desse dorso plano? Você tem uma lateroflexão ou uma torção. Então, nós podemos trabalhar segmentarmente em manobras corretivas dessas. E depois, numa finalização, tentar
uma postura de alongamento global. De prepara para fazer a postura de alongamento global. Se ele está num colete, isso é fundamental. Aí a liberação miofascial e a flexibilização é absolutamente fundamental. Alongar, alongar, né? Para mantê-lo o mais flexível possível, que vai ser muito difícil, mas você vai batalhar para isso. E lembrar, gente, que alongamento é contração excêntrica. Então, o alongamento bem conduzido também vai favorecer a formação de actina, miosina, quer dizer, esse músculo ele não vai ficar fraco porque você não está fazendo musculação na academia. Né? Além disso, você pode sim pensar em trabalhos de fortalecimento de membro superior, de membro inferior, mesmo de abdominal, de tronco. A gente pode montar trabalhos bem cuidadosos de fortalecimento, no qual você poupa ao máximo possível essa coluna, né, para não forçá-la em posturas inadequadas. Tá? Bem legal. É uma linha bem interessante, porque pega por todos os lados. Isso. Né? Agora, existe um mundo de coisas. Existem trabalhos de gente que trabalha muito bem com isso, de autocorreção. Aí tem gente que fala, mas eu acho autocorreção uma bobagem. Não, tudo tem um momento. Né? A autocorreção, por exemplo, é uma coisa interessantíssima para até ele fazer dentro do colete. Sabe como você... Porque o colete ele apoia nas gibosidades, né? Vai apertando. E é uma coisa desconfortável. Então, sem o colete, você pode tentar ensiná-lo como crescer detorcendo aquela região. E se ele aprende a fazer isso, e ele faz isso dentro do colete, primeiro que ele se sente meio aliviado ali, né? Se ele solta e aquilo está empurrando. Se ele lembra como se autocorrigir dentro do colete, evitando o apoio na giba e tal, pode ser também, ele está dentro do colete fazendo um trabalho ativo. É uma outra abordagem. Então, existem assim, muito que a gente discutir, né? Para propor. E cada um vai se balizando. Mas o que seria interessante, é o que eu tento no curso, discutir esses itens mais fundamentais a respeito das possibilidades de causa, entre aspas, porque ninguém sabe, mas dentro daquilo que eu falei. Então, o que fazer com elas e o controle dessa curva. Né? Uma outra coisa importante também que pode ser nosso papel é o seguinte, o Bianca lembrava que um raio-x de uma escoliose em evolução, se você faz um raio-x de manhã e à tarde, esse raio-x pode ser diferente. Se você faz um raio-x na segunda-feira de manhã, que ele passou um bom fim de semana, descansou, dormiu bem, não sei o quê, e um na sexta à tarde, essa curva parece diferente. Então, quando você recebe o cliente, é sempre interessante você ver que dia que foi feito, e aí a história é fresca na cabeça da família, que hora que foi feito esse raio-x? Ah, foi dia X. Ah, foi uma segunda-feira de manhã. Tá, ok. Então, vamos lá. Segunda-feira de manhã você anota. Quando ele for refazer daqui 6 meses, vamos fazer na segunda de manhã? Porque de repente ele fez na segunda de manhã e a próxima vai ser na sexta à tarde. Piorou, sei lá, 8 graus. De repente não piorou nada, está igual. Né? Simplesmente foi feito... Então os raios-x, como dizia o Bianfedes, têm que ser comparáveis para serem comparativos. Quer dizer, se você faz em condições de temperatura e pressão totalmente diferentes, você não pode ter certeza das coisas. Então, isso também é um outro detalhe que o fisioterapeuta pode zelar. E às vezes pode acontecer o contrário. Ele fez na sexta à tarde, a próxima vez foi na segunda, melhorou 8 graus. Você é o melhor fisioterapeuta do mundo. Não, você não é nada. Você simplesmente cuidou para que não piorasse. E está se achando. Né? Então, é importante a gente ter essas noções. Então, eu discuto um pouco isso. O que nós vamos fazer como terapeuta faz parte do conjunto que a gente vai discutir no total. Né, no total do curso. Mas o que eu acho importante é isso. E daí também entender, e aí eu me baseio muito no Pedrioli, de como ele chegou à conclusão que as curvas escolióticas são em lordose. Porque isso também é um detalhe importante para a gente
Uhum, uhum. determinadas manobras corretivas, né? Para corrigir as Me chamou lordoses. bem a atenção, porque é a primeira frase da definição, em lordose, né? Uma alteração tridimensional em lordose. E eu fiquei tentando interpretar, porque até então esse conceito, para mim, É novo. é novo. É novo. Não, é para muita gente. Para mim, quando Porque eu eu ia vi. sempre buscando se ela está numa cifose ou se ela está numa lordose e tentava fazer métricas para ver qual é que era a curva que essa escoliose deitava, né? A gente Isso. sempre usava esse termo, né? E segundo ele, mesmo aquelas gibas, Corcunda de Notre Dame, por exemplo, se você Que o fecha. que está vendo? Você está vendo uma projeção da curva no espaço. E na realidade aquilo não é uma cifose. Se você olhar, a vértebra está totalmente torcida. Se você fizer um raio-x da vértebra no seu perfil, quer dizer, você não do perfil do corpo do indivíduo, do perfil da vértebra, Dá você aberto. pode estar em posse, aquele pedaço está retificado. É Nossa. uma que ele chama de cifose paradoxal. Né? Então, esses Uhum. detalhes que eu gosto de discutir para que a gente tenha uma munição assim, para trabalhar no conjunto. Né? Trabalhar. O que nós vamos Deixa eu ver fazer, se a gente tem perguntas aqui. o que, que tem? Ó, a Jéssica acho que está perguntando se tem relação com hérnia de disco nas escolióticas, nas pessoas escolióticas. Como é que é? Se tem hérnia de disco, Se tem relação com hérnia de disco. se, vamos Talvez. dizer assim, se o hérnia de disco poderia ser a causa de uma escoliose, Ela não perguntou isso, se tem relação, ah, né? o que pode acontecer? Não, escoliose de Oppard teria nada a ver com a hérnia de disco. Nada a ver. Agora, existe, vamos dizer, tem, vamos dizer, uma hérnia, um indivíduo numa crise aguda de hérnia de disco, ele chega com uma translação de tronco. Ele chega com o tronco torto, E né? aí? Então, Uhum. aquilo é o que em inglês é side shift, né? Que a gente vê na literatura. Então, o que está acontecendo? Ele está indo para o lado, né? Está todo um espasmo muscular ali que lhe garante o quê? Uma abertura do lado da hérnia para não doer. Para E não doer. depois do fim da como é que fala, do fim da crise, o indivíduo às vezes fica nesse side shift. Você fala, olha, tem uma escoliose. Se você fizer a anteflexão, não existe giba. Agora, eu já recebi adolescentes que com essa posição, que no raio-x parecia assim, sabe, uma má formação nessa região, era uma coisa meio estranha na região de transição lombosacra. E às vezes vinha com diagnóstico de escoliose, mas não tinha giba. Então, o indivíduo tinha uma translação. Tem histórico de hérnia? Não tem tal. Então, é sempre necessário fazer uma pesquisa. Então, você pode ter uma Uhum. má formação ali, ou ele pode ter tido uma crise de hérnia muito precoce, porque a hérnia discal também acontece em gente jovem, né? Muito jovem. Sim. Uhum. Então, você pode, às vezes, Ter uma. confundir uma translação de tronco com uma escoliose. É diferente. Na escoliose sempre tem a giba. Numa translação de tronco, não. Tem uma assimetria do ângulo da cintura, mas não tem giba. Gengiba. Tá. Olha, peraí. A Sandra pergunta, diz que existe um instrumento chamado torciômetro, usado para avaliar a giba e a torção no exame clínico. Ela pergunta se você conhece, se você acha confiável. Antes da Ângela responder, gente, a gente só vai acordar o seguinte: nós vamos responder as questões agora. Se o Instagram nos cortar, porque fica muito chato a gente ser bloqueado, eu retorno e vocês podem retornar. A Ângela retorna também, para aí a gente dar continuidade e encerrar o vídeo, porque provavelmente daqui a pouco o filme acaba, mas não tem problema, a gente volta e retoma o vídeo daí, tá, Ângela? Tá, E para terminar. aí, O torciômetro. torciômetro. O torciômetro é uma invenção do Predrioli. Eu sempre faço uma cópia em transparência, mas ele me deu até uma régua transparente e tal, como tem lá um dispositivo que a gente coloca em cima do raio-x
de uma determinada maneira lá, e com este torciômetro a gente consegue saber o quanto a vértebra está torcida no espaço. Uhum. Então, esse é um exame, o torciômetro, ele serve para um exame, pelo menos o que eu conheço, não sei que exista torciômetro com para exames clínicos. O torciômetro que eu conheço é esse, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Pedro Rioli e que você vai saber do grau preciso de torção da vértebra no raio-x. Isso é bem interessante, até porque isso, diminuir a torção da vértebra, deveria ser o nosso grande objetivo. Ele falava isso também, concordava com isso. Porque se você, vamos dizer que você manteve a lateroflexão, não melhorou, mas com o torciômetro, no raio-x de controle, você viu que a torção melhorou, isso é um sucesso de bilheteria, né? É muito bom. Então, o torciômetro que eu conheço é esse. Tá? E daí, gente, não esquecer que os raios-x com os mesmos parâmetros quando forem feitos, né? Que não é fácil a gente conseguir, mas lembrem disso. Que mais? Já está cumprimentando. A Sandra também falando que para ela o mais difícil é trabalhar com a retificação dorsal excessiva. Se você tiver alguma dica, ela agradece. A retificação do. Bom, se a gente está falando de gente jovem, que no geral vai fechar? Não, eu estou pensando aquele tronco reto, né? Meu Deus. É o mais comum, né? Das torácicas é o mais comum. Uma manobra que eu gosto muito de fazer, se estamos falando de gente jovem, sem sofrimentos discais graves, nunca travou, não tem hernia discal, tá? Ok? Eu gosto muito de fazer o rollover do Pilates. Não como exercício, como manobra. Né? Então, aos pouquinhos eu vou levar, você sabe o que é, né? O indivíduo está deitado, você leva a perna lá para trás. Né? Porque aí você faz uma cifose máxima da região torácica. Lógico, eu não. Então, mas como manobra, né? Não gosto da receita, porque sempre a pessoa fala, mas enfim, mas isso é uma das coisas que a gente trabalha. Então, você vai levando a perna do indivíduo lá para trás, tentando não retificar o pescoço, botando um tatu no pescoço e tal, vai levando aos pouquinhos, então começa aqui, vai descendo. Isso é um grande trabalho, porque você aí trabalha fortemente no parâmetro sagital. E se você melhora o parâmetro sagital, que é a lordose, você ajuda a melhorar o resto. Claro que aí você também tem que trabalhar a torção, existem manobras sobre a torção, né? Mas quando há uma retificação muito evidente, o rollover é uma grande dica. Como bem legal, manobra. Né? Faz, vai, volta, vai. Não, como manobra. Vou usar essa dica também. Vamos ver aqui. Sandra, eu não consegui. Ó, ela diz que ela está questionando sobre quando temos quando temos uma giba e no perfil temos uma retificação inversão. Ângela, é isso que tu está falando, né? Falando da torácica é muito comum. Você tem uma gibosidade, mas quando você faz um raio-x, especialmente se o médico tem o cuidado de pedir um seletivo, isso é, você faz um raio-x girando para que você coloque a vértebra ápice de perfil. Aí você vai ver que tem mesmo uma inversão de curva. E às vezes não, às vezes a olho nu tem, né? Tem uma inversão de curva. Então, essa manobra é uma manobra interessante a trabalhar, junto com todas bem as legal. outras. Tá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acho que a Sandra... Por causa da irradiação... Pessoal, cumprimentando, acho que a Mariana também disse que por anos criou um programa de consciência corporal precoce em escola chamada que ela era tia da postura. Bom essa, né? Como é que chamava? Tia da postura. Ah, que legal! Legal, achei também bem interessante a ideia. Muito bom. Mariana, sobre os coletes, a Ângela respondeu, acho que sim.
Eu acho que respondemos todas as questões. Ok, gente? Ah, hoje o Instagram não nos... Deixa eu só... Não nos cortou. Acho que a gente estourou o tempo. Estamos estourando. Enfim, gente, acho que nós estamos quase estourando o tempo. Hoje vamos conseguir acabar a live sem sermos interrompidas bruscamente. Dá uma sensação muito ruim. Conseguimos responder todas as questões e eu quero agradecer muito a presença de vocês. A participação é sempre muito legal estar aqui aprendendo numa quinta-feira à noite que tem tantas lives e vocês optaram em estar aqui com a gente. Isso é muito gratificante, né? E essa é a intenção, que todo mundo aprenda e que participe de diferentes modalidades de aprendizado e que a gente cada vez mais incremente o nosso conhecimento, né, Ângela? Claro. Programa bem legal para quarentena, para o isolamento é estudar. E eu fico feliz, às vezes eu vejo nomezinhos de colegas que até eu faço, Uhum. que não dá para mas agradeço os colegas, saudade de todo mundo. Tenho a impressão que faz Queridos, né? milênios que a gente se encontrou de face a face. Espero que esses encontros ao vivo aconteçam bem rapidinho. Mas eu Brevemente. também fico muito, muito, muito feliz de ver desfilando aqui nomes de gente que eu conheço e também do nome de gente que eu não conheço. Sempre fico curiosa saber de onde será que vieram, né? E é sempre uma razão a mais de estar bem aquecida aqui nesse período de Então, isolamento. eu tenho bastante alunos que estão acompanhando as lives de quinta-feira, porque eles te conheciam pelo livro. E aí acabam, é o nosso livro base de uma disciplina, e aí eles estão acompanhando a autora do livro que nós estudávamos. Então, tá vendo? Bem Obrigada, legal. muito obrigada. Nós vamos para o YouTube, tá, gente? Vocês entram lá no site, vou colocar aqui, da Clínica Loren, e vai estar, essa live vai estar salva lá, tá? É bom saber disso. Todas as lives estão no YouTube. clinicaloren.com.br www.clinicaloren.com.br com M. E todas as informações do... Ó, o Christian tá avisando, porque o Christian é o cara que faz isso, então ele já tá avisando que vai estar disponível no YouTube. E lá nesse site que eu coloquei para vocês também, vocês acessam o ícone cursos, inscrições, e que automaticamente também já aparece todos os dados com respeito, que dizem respeito ao curso da Ângela. Ou se quiserem clicar também no link da bio da Clínica Loren, também já vai acessar direto no site, tá? Há caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar. E a gente também está aqui, qualquer coisa, para esclarecer dúvida à disposição de vocês. Tá legal? Nos vemos daqui 15 dias, dona Ângela. Precisamos só pensar num tema, mas assunto Vamos não nos pensar falta, num tema. Não, né? E, gente, obrigada de novo. Se cuidem todos, tá? Por favor. verdade. E até breve, então. Beijo. Obrigada. Gente, brigadão, tá? Pela presença. Tchau. Tchau, tchau.